essas reações, esses sentimentos que são alimentados, eles viciam. Então, as pessoas se acostumam com isso. E como é muito comum as pessoas se acostumarem com o que é bom, mas também com o que não é bom, as pessoas se acostumam também. Elas acabam se acostumando. Por exemplo, se você... O Paulo Vieira, que é o meu presidente, ele fala muito essa frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que é shalom, né? Uhum. E ele fala assim, quando você tem algo quebrado, aquilo ali te incomoda no primeiro momento. Mas aí você ficou 1 semana, 2 semanas, e aí se acostuma. Então, as pessoas com essas emoções tóxicas, a gente chama de sentimentos tóxicos, elas se acostumam e sentem falta. Quando elas começam a ser tratadas, que a gente começa a fazer esse tratamento, muitas pessoas falam assim, parece que o meu marido está sentindo falta de briga. Ele vai lá, provoca alguma coisa. E parece que fica provocando. Porque ele, quimicamente, ele é viciado em sentir aquele tipo de emoção. Uau. E aí, quando você começa o processo... Por isso que é muito desafiador, a gente não fala o termo difícil, né? Uhum. Por isso que é muito desafiador as pessoas entrarem nesse processo de cura, porque as pessoas que convivem também são viciadas, e elas parecem que ficam provocando, não sei se você já passou por isso, de você começar o processo de mudança e as pessoas te provocarem. Tipo, não é possível, você mudou. Mesmo que essa mudança seja positiva, as pessoas sentem falta da antiga versão. E, normalmente, esse vício emocional, ele começa o quê? Na infância, num lar? Como que desencadeia isso? Então, todas essas crenças que nós chamamos, elas são originadas na infância, naturalmente do 0 aos 12 anos, porque a criança ela nasce sem filtro. Uhum. Aí tudo que acontece no ambiente de segurança da criança, onde envolve pais, professores, avós, tios, pessoas que convivem ali, que são a fonte, né, que segura aquela criança, que torna aquele ambiente seguro, tudo que é falado, tudo que é visto, tudo que é ouvido repetidas vezes, ou por forte impacto emocional, gera o significado que essa criança dá a isso tudo vai gerar a verdade dele. Então, na fase adulta, ela começa a interpretar as situações de acordo com a verdade dela, daquilo que ela viu na infância. E isso interfere nos sentimentos, interfere da forma. Porque o que acontece, Adriane? Se fosse igual, se tivesse uma regra, as pessoas sentiriam a mesma coisa em situações parecidas. E não. Né? Quantas vezes a gente se depara numa situação e fala assim, nossa, eu fiquei tão nervosa. Eu falei, eu não fiquei. Ou então, você viu o que ele falou? Me ofendeu. Ele... mas eu interpretei. Mas para mim não fez sentido. Então, o que a gente fala muito a ofensa, tudo aquilo que... Essa interpretação de uma situação diz respeito sobre você, não do que o outro. Uau. Não é a intenção do outro. Então, sempre observa o que é que está fazendo você se sentir assim. Realmente é o que o outro quis fazer ou você que está sendo gatilhado, né? E, por exemplo, normalmente a nossa vida ela é gerida de acordo com as nossas crenças, certo? Sim. Então, de acordo com aquilo que eu acredito... É como se eu fosse atrair aquilo para o meu mundo. Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. Nós estamos no Rio de Janeiro, num lugar que naturalmente a gente ouve ou já passou por uma violência, ou essa notícia ela está o tempo inteiro na internet, na TV. Então, naturalmente, a gente entende que a maioria dos assaltos acontece com 2 homens de moto, né? Sim. Isso o mais comum. E aí, se nós sairmos do Brasil e formos por um lugar seguro, Dinamarca, ou vários países aí da Europa, ou até nos Estados Unidos, se a gente passar por um lugar e vierem 2 pessoas de moto, a tendência é da gente ficar com medo. Eu já passei por isso. Já passou por isso? Eu não posso ver ninguém de moto, que eu já fico tensa. Em qualquer lugar do mundo. Tá lá em Dubai, vem 2 pessoas de moto. Opa, liga o alerta. Liga o alerta. Mesmo. Não é? Por quê? Porque você teve essa experiência repetidas vezes. Não foi um assalto que aconteceu, foram vários assaltos. Ou seja, repetidas vezes foram acontecimentos que geraram o quê? Esse pânico, esse medo. E aí, mesmo você estando fora daqui, tem a tendência de você ter uma reação, de você ficar tensa. E o contrário também acontece. Muitos turistas
que vêm de outros países para o Brasil são assaltados por bobeira. É verdade. Porque eles estão andando, mesmo sabendo que aqui é violento, mas por eles não viverem isso constantemente, eles se desligam e aí passa alguém e assalta eles porque eles estão totalmente desligados, porque eles não têm essa verdade na vida deles. E isso é para tudo na vida. Vou dar outro exemplo para a mulher. Dá tempo de falar? Sim, com certeza. Depois eu vou te pedir um outro aí, mas pode falar. Quer perguntar? Não, depois eu vai. falo. Mulheres, eu sempre pergunto isso lá nos cursos. Quem aqui passou por uma situação de traição na infância? Era isso que eu ia falar. Mulher traída. Mulher traída. Eu, por exemplo, tive essa vivência do meu pai trair a minha mãe. Nunca vi, mas eu escutava. Repetidas vezes. Seu pai era um safado. Seu pai me traía. Seu pai isso, pai aquilo. Então, isso virou muito... virou uma verdade. Homens traem. Então, eu tive essa verdade. Depois, eu convivi com algumas pessoas que também traíam e também foram traídas. E isso era... mensagem no celular, fingia que ia sair para jogar bola e não jogava bola. Então, isso foi muito comum na minha vida. O que aconteceu na minha fase adulta? Eu desconfiava de todas as pessoas. Para eu confiar, principalmente no relacionamento, foi muito desafiador a vida inteira, porque eu tive isso como uma verdade. Homem não presta, não confia em homem não presta. Alguém de vocês já escutou isso? É muito comum, né? Homem não presta, não confia em homem. Olha, vai ser independente, não vai confiar. E aí essa verdade virou uma verdade absoluta na minha vida. E o que aconteceu na minha fase adulta? Fui traída. Acabei atraindo esse tipo de circunstância para o quê? Para validar a sua crença. Validar a minha crença. Isso é muito forte. E o contrário acontece. Eu já... perguntei, já atendi mulheres que não tiveram essa experiência de traição e tudo bem. E elas confiam muito fácil. Confiam muito fácil. Elas estão erradas, eu estou errada, ninguém está errado. O que a gente precisa é tomar consciência disso, que a nossa verdade ela não é absoluta. Legal. E como mudar isso? Entendendo que a nossa verdade não é absoluta e descobrindo a raiz dessa verdade. A gente precisa ir lá e entender que essa verdade que foi incutida na minha mente, ela foi originária de uma verdade da minha mãe, que foi traída, que ela passou para mim como se a verdade dela fosse a verdade absoluta, e não foi. A nossa verdade não é. Existem pessoas honestas, existem homens que não traem, existem mulheres fiéis. Então, essa verdade ela precisa ser desconstruída. Por quê? Porque aí vem essa necessidade de se conectar com pessoas para confirmar a sua verdade. Aí, ó, tá vendo? Até você foi traída. Aí, ó, eu tinha razão. Aí você se cerca daqueles tipos de pessoas que creem a mesma coisa que você. A mesma coisa.